Olá, eu sou a Alessandra Scatena E eu sou Flávio Rubira. e aqui você fica sabendo tudo sobre saúde, mitos e verdades. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo então ao HBP Cast, um podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E quem é a nossa convidada de hoje, meu querido Flávio? Hoje é a doutora Renata Bettiol, anestesista e coordenadora da equipe de anestesia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E nós temos muitas dúvidas sobre esse mundo da anestesia, né? Tem muita informação. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, a primeira pergunta: por que a medicina e por que anestesista? Bom, medicina eu sempre quis, desde criança. Eu tinha 4, 5 anos, eu sempre disse que eu ia ser médica e dali nunca mudou. Terminei o colegial, prestei o vestibular, até passei em outras profissões, mas eu queria medicina e eu fui buscar medicina. E a anestesia é uma área que a gente não tem muito na faculdade, né? Então eu demorei muito para decidir. Foi lá para o 5º, 6º ano de faculdade, eu fui acompanhando cirurgias. E aí eu vi que existia um outro lado, um lado em que a gente cuidava do paciente por um todo. E me interessei e resolvi fazer. Maravilha. Muito bom. Eu, na minha opinião, né, na minha singela opinião, eu como paciente, né, eu acho que todas as áreas da medicina são importantes, mas a anestesista É num ponto crítico, né? Uau! E é aí que a gente vai fazer todas essas perguntas, né, Flávio? E aí, vindo nisso, assim, Ale, perguntar para a doutora Renata, o que você vê, por exemplo, de evolução na questão dos medicamentos para sedativos e como isso repercutiu na melhora ou no potencial segurança do paciente durante um procedimento? O que você vê que teve de evolução da época sua de faculdade ou de antigamente para as drogas atuais? Nós tivemos a evolução em várias coisas, não só nas drogas. Nas drogas sim, porque hoje a gente tem medicações de efeitos mais curtos. Então, medicações que a gente pode prever o início e o fim. Então, isso ajuda muito, diminui o efeito colateral, o paciente, aumenta a segurança, né? A gente tem também, não só as drogas, mas tem a monitorização. A monitorização também melhorou bastante. Hoje a gente consegue monitorizar até o nível de consciência do paciente. Então isso ajuda muito o anestesista, né? A monitorização ali, o tempo real, mostrando exatamente o que o paciente está tendo naquele momento. Tem outras coisas que mudaram também. Hoje a gente tem a ajuda de ultrassom para fazer bloqueios, né? Então que ajuda, melhora muito a anestesia, uma anestesia mais certeira. Então ajudou muito. E as medicações, sem dúvidas, melhoraram muito, Evoluíram muito. Até mesmo nessa questão, doutora, de medicamentos que faz o paciente acordar mais rápido, sem aquela sensação ruim, né? Que muitos falam que é uma sensação de ressaca, enfim. O despertar mais rápido, né? Isso, um despertar mais rápido. Tranquilo. Isso melhorou muito. Porque hoje a gente tem medicações que em 5 minutos a gente já não tem mais ela no organismo, né? Então melhorou bastante. Isso em adulto e em criança? Ou são drogas diferentes que podem ser utilizadas? São drogas diferentes. Criança, geralmente, menor de 2 anos, a gente opta por outro tipo, né, de anestesia. A gente já usa mais anestesia inalatória, que é melhor para as crianças. Acima de 2 anos, a gente já pode usar a venosa, que aí são essas outras drogas que eu falei. Mas mesmo na inalatória, até o gás inalatório evoluiu, né? Da época em que eu fiz residência e para agora a gente tem um novo gás que é bem melhor. Quais são os tipos de anestesia que a gente pode fazer num paciente, doutora? A gente tem anestesia geral, tem anestesia regional. A geral é aquela que o paciente fica entubado. É o que o paciente perde totalmente a consciência. Tá? A gente tem a regional, que é a peridural e a raquianestesia. Paciente acordado. Pode ser com o paciente acordado e pode ser o paciente sedado. Né? Aí a gente tem a sedação e tem a anestesia local. E tem os bloqueios. Bloqueio geralmente que a gente usa para cirurgias ortopédicas, então para bloqueio de ombro, membros inferiores, mão.
E existe, doutora, dentre todas essas anestesias, uma que seja mais segura ou não? Cada um. Para o paciente, o que é melhor para o paciente naquele momento. Porque tem Seja essas coisas, o né, paciente, doutora? porque o pessoal assim, fala assim, a gente porque tem é melhor, É. não é boa, hack, ou enfim, né? Tem Não, a essas... anestesia ela é individualizada, não é igual para todo mundo, né? Sim, Primeiro a gente cada precisa ver caso é um o caso. paciente em si, as doenças que o paciente tem e a cirurgia que vai ser feita. E aí a gente analisar o que é melhor para o paciente naquele momento. Tá. Né? Muitos pacientes falam, eu não quero tomar tal anestesia. Ele tem o direito de escolher? Tem o direito de escolher. Mas a gente tem que mostrar para ele que naquele momento o mais seguro e o mais adequado para ele é a anestesia que a gente está propondo. Tá. Né? Porque cada caso é um caso. Entendi. Nessa parte de monitorização que você falou, o que a gente tem hoje de recurso para conseguir monitorizar um paciente? Então, nível de consciência, frequência que você falou, o que mais que a gente tem hoje em dia de recurso, tanto no centro cirúrgico ou num centro de diagnóstico, por exemplo, igual o nosso lá, que a gente faz exames com sedação? A gente consegue monitorizar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão, nível de consciência, o CO2, né, que é o ar que o paciente joga para fora. Para monitorizar, o que a gente tem é isso, o paciente como um todo. Tá. Eu vejo que em alguns casos a gente utiliza manta térmica, né? Pacientes, dependendo do perfil do paciente ou tempo cirúrgico. Isso interfere também na anestesia? Com certeza. Tá. A gente usa sim, dependendo do paciente, idade do paciente, tempo cirúrgico, a gente coloca a manta térmica sim. Lógico, a temperatura do paciente é muito importante, tanto no intraoperatório, no pós-operatório. Um paciente com uma hipotermia é mais difícil de acordar do que um paciente que tenha uma temperatura normal, uma normotermia, né? Então, faz total diferença. Cirurgias prolongadas, né? O paciente, quando tem uma cirurgia que vai ficar com órgãos expostos, isso perde muito a temperatura. Então, a gente tendo a manta, a gente consegue controlar bem a temperatura do paciente. Doutora Renata, por que é fundamental a sedação para exames, né? A questão da precisão, como ressonância, até mesmo na questão do conforto do paciente. Por que existe essa importância? Na verdade, é assim, a ressonância é um exame longo, né? Muitas vezes o paciente que vai fazer o exame, ele tem dor, né? E ele não consegue ficar naquela posição, né? Então ele precisa ficar parado, porque assim, é um exame longo. Se o paciente mexe, ele torna um exame mais longo ainda, porque aí tem que voltar à sequência. Então, com a sedação, a gente consegue dar um conforto para o paciente. Então, muitos pacientes têm dor, outros pacientes têm medo, né? Então, às vezes eles falam, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, só que é um exame mais longo, não é igual uma tomografia que é rápida, né? Tem uma certa fobia, né? Então, são fóbicos e aí eles não conseguem fincar. Outra coisa são as crianças, né? É difícil você manter uma criança por um bom tempo ali paradinha, né? E aí a gente fazendo a sedação, a gente consegue ter um conforto melhor, fazer um exame até mais rápido, né? Para o paciente com dor, ele acaba faz o exame e assim não tem tanta dor, né? Porque se ele ficar paradinho a hora que ele acordar ou levantar da maca, ele vai ter dor. Né? Então a gente consegue dar um conforto bem melhor para o paciente. E a qualidade do exame, né, Ale? Sim, então essa questão da precisão, né, do exame e o conforto. Porque um exame mexido, até mesmo pro colega, né, dá um laudo, fica mais difícil. Sim. Às vezes uma imagem mais duvidosa, né, então um paciente que você tá ali quietinho, paradinho, fica bem melhor, muito melhor. Renata, fala um pouquinho pra gente sobre a importância da entrevista com o paciente antes de um procedimento anestésico, onde esclarece os riscos, né? Você fica a par do que o paciente tem de comorbidade, o que ele faz de uso de medicamento, qual que é a importância disso assim, no decorrer da anestesia? Na verdade, a avaliação pré-anestésica, né, que a gente faz com o paciente, seja dias antes da cirurgia ou mesmo no dia, ela é importante para a gente conhecer o paciente.
conhecer o paciente, medicações que ele faz uso, doenças que ele possa ter pré-existentes. E aí, a partir daí, a gente traçar a melhor anestesia para aquele paciente, né? Outra coisa é a relação médico-paciente. Muitas vezes o paciente ele se sente inseguro, ele tem muito medo da anestesia, né? Então, você acaba esclarecendo, criando um vínculo com o paciente e ele acaba se sentindo mais seguro. Então, um paciente mais seguro para a cirurgia é muito mais confortável para o anestesista, fica confortável para o paciente, né? Ele está mais confiante, mais seguro. E para o anestesista também acaba sendo um procedimento mais tranquilo. Além de você esclarecer questões de medicações que vai ser usado para o pós, explicar a técnica anestésica que vai ser feito, né? Que muitas pessoas às vezes acham que é verdade. Anestesia é uma só. É verdade que eu vou acordar, que eu não posso levantar a cabeça até o dia de amanhã. Não, não é verdade, né? Então, é bem importante essa avaliação. E o principal, né? A segurança do paciente. Então, se você conhece o paciente antes, você consegue fazer uma anestesia muito melhor e traçar um plano anestésico muito melhor. Que é a avaliação do risco anestésico. Né? O risco anestésico, sem dúvida. Que é aí que entra também a importância de saber todos os medicamentos que o paciente está tomando, né, doutora? Tem que ser um livro aberto mesmo, sim. Né? Não e hoje em dia a gente tem deixar muitas, passar nada, né, Flávio? Muitas medicações. Hoje em dia, assim, são muitas medicações, então tem que realmente bastante cautela para ver, para o paciente tem que contar mesmo. Não só medicações, uso de drogas. Sim, né? Isso que eu ia falar, doutora. Né? Principalmente na questão de uso de drogas, né? Que influencia muito na questão da anestesia, não Sim. é? E a questão também do jejum é inegociável, doutora. O jejum tem que ter. O jejum todo mundo quando fala do jejum lembra do anestesista, sim. O jejum ele é inegociável, sim, para cirurgias eletivas, porque é um risco que o paciente vai correr desnecessário. Líquido e sólido. Líquido e sólido. Claro, a gente tem, hoje em dia, mudou muito, né? Então, a gente tem um jejum, a gente consegue fazer um jejum diferente para líquidos e para sólidos e vários tipos de líquidos, né? Então, para água, a gente consegue fazer um tempo bem curto. Só que hoje é difícil a gente orientar o paciente. Olha, você vai ficar 2 horas sem água, mas se for café, não, é mais tempo. Aí o paciente acaba... Então, a gente acaba colocando um jejum de tudo igual, padroniza. Mas ele é diferente, o de líquido e o de sólido. Mas o risco que o paciente corre é muito grande. Se não for uma emergência, não tem por que correr o risco. A gente tem que colocar na balança. O que vale? Vale correr o risco? Não, o paciente precisa dessa cirurgia. Não tem jeito. E qual que é o risco que o paciente corre, ele não respeitando o jejum ou omitindo informação durante o questionário? Porque a gente fala que tem que fazer o jejum, mas o porquê que ele precisa fazer o jejum? Então, o jejum está relacionado por conta do esvaziamento gástrico, né? A gente tem ali o conteúdo que pode voltar, aquele líquido ele volta e acaba entrando pelas vias aéreas, e aí vai parar no pulmão. E aí a gente acaba tendo uma pneumonia química, e aí é muito grave. E aí é um risco totalmente desnecessário para o paciente. Então, nunca omitir, né? Nunca. Ou mentir. É verdade. Não é, né? Ambas as situações, né? Tanto mentir como omitir. Né? Renato, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque tivemos diversas mudanças aí nos protocolos por conta dos medicamentos de uso que hoje tem alguma restrição para procedimentos seletivos. Então, por exemplo, quem faz uso da canetinha lá do Mounjaro, ele tem que respeitar X dias sem uso do medicamento para fazer um procedimento eletivo. Quais outros medicamentos e o porquê disso? A gente tem a canetinha, né, que hoje está muita gente, 80% da população está tomando. A recomendação é que seja suspensa 21 dias antes do procedimento cirúrgico eletivo, né? A gente tem diversas medicações. A gente tem os anticoagulantes também, porque o risco do paciente sangrar no intra ou no pós. Então, e hoje em dia tem muitos tipos de anticoagulantes, né? Antigamente a gente falava muito do AS. O AS tem que suspender 7 dias. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem muitos anticoagulantes, né? Então, e aí
não é difícil eu falar de um, porque cada um é um Sim. período. Eu tenho anticoagulantes para suspender em 7 dias, outros em 48 Depende horas, da ação deles, 24, depende. Depende da classe e depende da medicação. Então, são vários, né? Lembrando que isso é para procedimentos seletivos, né, Ale? Então, assim, Sim. nas urgências tem que se fazer, obviamente eles vão ficar sabendo qual medicamento o paciente faz uso, mas não tem muito para onde correr, né? Você tem que contornar a situação ali, você tem que fazer o procedimento. Sim. Emergência não tem o que a gente fazer. A urgência a gente ainda pode pensar um pouquinho, né? Dá para esperar 24 horas, né? A gente ainda consegue. E as eletivas a gente tem que fazer o melhor para o paciente, né? Se dá, tem que suspender. Eles ficam bravos, mas, né? Tem que suspender, não tem jeito. Com certeza, com certeza. Doutora, vamos para mitos e verdades? Mitos e verdades sobre Simbora? anestesia. Vamos lá. Então vamos lá. A minha primeira pergunta é: dá para acordar durante a cirurgia? Mito ou verdade? É verdade. Né? Existe sim relatos de que alguns pacientes têm memória intraoperatória. Isso mudou muito. Então, com o avanço, né, com a melhoria das drogas anestésicas, hoje a gente quase não tem. E também da monitorização. Então, hoje a gente monitoriza o nível de consciência do paciente. Então, com isso, a gente chega a quase zero. Mas que antigamente acontecia, era possível sim. Tá. A anestesia geral, ela é mais perigosa do que uma anestesia de sedação? Mito. Não é. A verdade é que a sedaçãozinha, como as pessoas falam, ou o cheirinho, ou qualquer coisa, o risco anestésico, ele é o mesmo, né? Então, depende do paciente, depende se o paciente tem algumas doenças pré-existentes. Então, não é mito. Não é mito. Bom, eu vou bater nessa tecla de novo para o pessoal lembrar sobre isso, Flávio. O jejum é absoluto mesmo, doutora? Mito ou verdade? É verdade. O jejum é absoluto. É absoluto. É inegociável o jejum. Para o anestesista, Pronto. não dá. Você já respondeu, mas vou perguntar também de novo. A anestesia deixa lapsos de memória? Ela pode lembrar de algum momento ou de ouvir alguma coisa durante a cirurgia? Tipo, Sim. eu não vi, mas eu ouvi, né? Pode, tem sim, tem descrito na literatura que existe, tem pacientes que dizem, mas é o que eu disse, hoje, com a monitorização que a gente tem, com as novas drogas, é bem difícil, mas existe sim. Aliás, tem pessoas que falam, né? Falam, doutora, durante a sedação, dão um show à parte, coisas assim inusitadas. Sim. Você pode compartilhar alguma coisa antes de eu fazer a próxima pergunta do Mitos e Verdades? A gente já ouviu bastante coisa, já ouviu de tudo, né? Promessas é o que a gente mais escuta, né? Sedou o paciente, você é a melhor, quando eu terminar eu vou te trazer um presente, é sempre assim, essas são as mais. Mas fala assim, tem pacientes que quanto mais a gente seda, mais eles falam. Porque às vezes faz uso, né, de medicações para dormir. Então aí acaba interferindo aí. Mas a gente escuta bastante umas histórias às vezes, né? Umas coisas. É bom não entrar em detalhes. É verdade ou é mentira, né? Não sei, né? Comprometedor, eu diria, sim. Né? Mas, doutora, mito ou verdade? Quem tem alergia a remédios não pode fazer sedação? Algum tipo de alergia? Mito, algum tipo não, de mito. medicamento? Mito. Na verdade, a alergia do paciente, qualquer medicação, ele tem alergia àquela medicação. A não ser que ele tenha. Não, a não ser que ele tenha a alergia a algum tipo de anestésico, de droga anestésica. Tá. Né? Agora, vamos supor, o paciente tem alergia à dipirona e não pode tomar sedação? Não, é mito, não tem nada a ver. Igual eu, que sou alérgica a um antialérgico. Então, imagina, eu conviva com a alergia. Mas é um tipo, né? Então, a gente tem uma gama bem grande de medicação, de drogas anestésicas. Então, se o paciente é alérgico a uma, a gente troca, faz outra. E
tudo bem, e dá para fazer. Mito ou verdade? O paciente sente dor ao acordar da anestesia? Não, é mito, para isso nós estamos lá, né? O procedimento anestésico, ele começa na avaliação pré-anestésica e vai até o final, onde o paciente está na recuperação e a gente está ali para dar um conforto. Durante o procedimento é que a gente já traça uma linha para que o paciente acorde sem dor e permaneça sem dor durante um bom tempo ali, até que ele vá para o quarto, se alimente, os que vão embora para casa, que consiga ir confortáveis para casa, né? Então, o anestesista... Ele ainda tem que ficar um período sem dor, né? Sem dor. Do O anestesista, ele cuida, ele não só cuida da parte da amnésia do paciente, né? Do inconsciente, mas a parte de dor também, que é muito importante. E doutora, para a gente finalizar, não sei, finalizar da minha parte, mas de repente o Flávio tem uma outra pergunta aí. O sedativo de farmácia, ele tem o mesmo efeito? O sedativo que é comprado em farmácia? A gente tem os sedativos, efeito, talvez você esteja falando, seja os benzodiazepínicos, que é o diazepam, clonazepam. Eles são medicações que sim, né, ele tem um efeito sedativo, mas bem menor do que as medicações que a gente tem e que a gente faz uso dentro do centro cirúrgico, da parte de anestesia, né? Existe sim, eles têm o efeito sedativo, mas é bem diferente dos nossos, né? A gente tem o midazolam, que é da mesma classe do diazepam, que muita gente fazia uso para dormir antigamente, né? Muito idoso tomava o diazepam, e a gente tem que é da mesma classe. Só que um efeito um pouco maior, né? Uma medicação mais nova. Alguns desses, finalizando ali, algum desses anestésicos, ele tem uma situação de dependência, né? De vício. É o caso lá, por exemplo, do Michael Jackson. Isso são com várias drogas, só com essa... Essas drogas são prescritas só por médicos, né? No caso dele, ele tinha um médico que acompanhava. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, doutora. A medicação, o paciente ele acaba viciando pelo efeito de prazer que a medicação causa nele, né? Então, por exemplo, o Michael Jackson, que era viciado no Propofol, ele sentia um prazer, é um hipnótico e ele sentia um prazer, né? As pessoas, elas são viciadas em Zolpidem, que é a medicação para dormir, porque ela sente um prazer em tomar e dormir e de repente pronto, né? Então elas acabam viciando pela sensação de prazer. E o vício é para todas as medicações. A gente tem drogas, então a gente tem vários tipos de drogas e muitas pessoas viciadas em vários tipos de drogas. Não é só em um tipo de droga que... Não, tem vários tipos de droga. Mas esses medicamentos sempre só sob prescrição médica? Só sob prescrição médica, sim. Só sob prescrição. Mas o pessoal acaba abusando, né? No uso, usando demais. Ou às vezes mentindo os sintomas, mentindo o que precisa para tomar a medicação, porque ele já está dependente daquilo, né? Então ele acaba mentindo. E aí o profissional acaba prescrevendo. Muito bom, Ale. Maravilha. Mais alguma coisa, Flávio? Não, eu queria, talvez, a doutora Renata contasse um caso aí marcante para você, ou de adulto, ou de criança, algum caso que você fez anestesia que foi marcante para você. Nossa, vai demorar para pensar isso. Na verdade, eu acho que todos os casos, né? O que marca muito a gente é quando a gente passa por apuros, né? Então, quando a gente passa por apuros, aqueles casos acabam ficando marcados. E aí a gente acaba salvando, né, o paciente ali, recuperando. Então, esses casos, eles ficam marcados, né? Mas eu acho que tem muitos, né? Criança, que é bem difícil, né? Criança é complicado, né? É mais delicada, ele exige mais cuidados, então... Tem os pais, a ansiedade Tem os dele. pais, que às vezes é bem complicado, mas é difícil, né? Porque
é a vida do seu filho ali, né? Lógico, com Então, mas uma história assim, não. Parabéns, Tá doutora. bom. Parabéns pelo, né, esse trabalho tão lindo. E muito obrigada pela sua presença Eu aqui que agradeço hoje. pelo convite. Doutora Renata Bettiol, ela que faz parte da equipe, né, de anestesistas do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E olha, se você curtiu o nosso bate-papo, de repente acha que uma pessoa deve também assistir a este bate-papo, compartilha, né? Curta também o nosso vídeo e esteja aí conosco nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, tá certo? Certo, Flávio? Sim, Ale. Muito bom. Muito obrigado, doutora Renata. Eu que agradeço. E vocês contem conosco sempre o que precisar de exames ou procedimentos com anestesia. A doutora Renata está lá para auxiliar aí sempre. É isso mesmo. Conte sempre com o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o mais completo da região do Grande ABC. Até mais. Até mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.